Exercício 5. Escreva as configurações eletrônicas para o fósforo e argônio usando a notação SPDF e os diagramas de orbitais em caixa. Então vamos lá. Primeiro a gente vai pegar aqui o fósforo na tabela periódica, tá? Então nós temos aqui que o número atômico dele é 15, tá? O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então se ele quer a configuração eletrônica, a gente sabe que aqui nós vamos fazer a configuração com 15 elétrons, tá? Que é o número atômico. E nós temos o argônio. O argônio nós temos que o número atômico dele, que é o número de prótons, é 18, então logo nós temos a distribuição com 18 elétrons, tá? O que significa fazer uma configuração ou distribuição eletrônica usando essa notação SPDF? Então a gente tem isso daqui. Esse aqui é o diagrama de Linus Pauling, né? Esse diagrama aqui, ele tem que ser, a gente tem que distribuir esses 15 elétrons, né? Esses 15 elétrons em cada um desses subníveis de energias que estão nessas camadas, tá? Quais são as camadas? Nós temos as camadas, são as linhas, tá? Então cada uma dessa linha é uma camada. A gente pode chamar ela por número, né? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Ou, como se costuma chamar, camada K, L, M, N, O, P e Q. Tá? E dentro de cada uma dessas camadas, a gente tem os subníveis de energia. Os subníveis são S, P, D, F. Então, a gente tem na camada K o subnível S. Na camada L, eu tenho os subníveis S e P. Na camada M, S, P e D. Na camada N, os níveis S, P, D e F. Depois a gente tem também, repete aqui, a gente tem na camada O S, P, D e F como subnível. Depois na camada P o nível S, P e D. E na camada Q o subnível S e P. Tá? Aqui, o que a gente tem representado nessa tabela? Que o número máximo de elétrons nesse nível, né, em cada um dos níveis, está descrito aqui. Então na camada K, a gente só pode ter 2 elétrons. Tá? Esse é o máximo que ele comporta nessa camada de energia. Na camada L, eu posso ter 8. Né? Então, se somar aqui os elétrons da camada L, eu tenho que ter no máximo 8 elétrons. Na camada M, o máximo que eu posso ter são 18 elétrons. Né? Então, se contar o número de elétrons aqui na 3s, na 3p e na 3d, somando esses elétrons, tem que ter no máximo 18. Na camada N e na camada O, se eu somar toda essa camada aqui, eu tenho que ter no máximo 32 elétrons. E se eu somar todos os elétrons nessa camada O, também 32. Tá? A mesma coisa para P, que é 18, e Q, se eu somar todos os elétrons dessa linha, tem que ter no máximo 8 elétrons. Tá? E aqui eu tenho o número máximo de elétrons por subnível, ou seja, em cada um desses subníveis, eu posso ter no máximo essa quantidade de elétrons. Ou seja, no S, eu posso ter no máximo 2 elétrons. No P, eu posso ter no máximo 6 elétrons. E aí a gente vem e faz a seguinte associação. Bom, no subnível S eu só posso ter 2. E na camada a gente também só pode ter 2. Então, aqui só pode ter 2. Por isso que se tiver 3 ou 4, qualquer número maior que 2, já passa para a segunda camada. Certo? Na segunda camada, a gente, como viu aqui, a gente pode ter 8, certo? Certo. Só que na S a gente pode ter no máximo 2 e na P no máximo 6. Se a gente somar 6 mais 2, dá 8. A mesma coisa vai acontecer na camada M. Né? Então, na camada M, a gente vem aqui que a gente pode ter no máximo 18. Só que na camada S eu tenho no máximo 2, na camada P no máximo 6 e na camada D no máximo 10. Então, eu tenho 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Então, novamente fecha com essa conta aqui, tá? Então, isso serve para todas as outras camadas e todos os outros níveis, tá bom? E uma coisa que é importante, agora a gente vai resolver o exercício e eu vou explicar aqui a ordem em que a gente distribui esses elétrons. Então, a gente tem aqui 15 elétrons para distribuir aqui ao longo
dessas camadas, né, e desses subníveis. Então vamos lá ao primeiro. Bom, a gente viu que aqui no máximo, no S, cabem 2. Né? A gente tem 15 para distribuir. Opa, então aqui já encheu. Então eu peguei desses 15, coloquei 2 aqui, ficaram sobrando 13 elétrons para distribuir para as demais camadas. E qual ordem que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir sempre essa ordem aqui das flechinhas. Então primeiro a gente preenche esse, a gente percorre esse caminho. Aí o próximo a preencher é o 2S, percorre esse caminho. Próximo a preencher é o 2P, percorre esse caminho, preenche 3S, continua percorrendo, aí depois preenche o 3P, continua percorrendo o caminho, vai para 4S. Então veja bem, a gente não preenche de camada por camada, a gente preenche de acordo com essas setas. Porque, veja bem, quando a gente chega aqui no 3S, se a gente fosse preencher por camada, então depois da 3P a gente preencheria 3S, 3P e depois o que sobrasse na 3D, mas não é o que acontece. Tem que preencher a 3P e depois a 4S. E o que sobrar vai para 3D, o que sobrar vai para 4P, o que sobrar vai para 4S. Então, como é que a gente está fazendo essa distribuição? Eu tenho 15 elétrons e eu vou distribuir, certo? Então eu vou seguir essa ordem. Eu coloquei 2 aqui, então tem 13 elétrons. Eles continuam aqui seguindo esse caminho, 13. Chegou aqui. Bom, então eu posso colocar mais quanto aqui? No subnível S, a gente pode colocar no máximo 2. Então tá bom, eu vou colocar mais 2 aqui. Então no total eu já coloquei 2, como tinha 15. Então agora tem 11 elétrons para distribuir. Então a gente continua aqui e chega até o P. No P a gente pode pôr até 6. Né? Como eu tenho 11, né, então eu vou colocar os 6 aqui. Né? Vou encher aqui. Tá? Então quando eu faço isso, o que, que eu vou ter? Eu já distribuí 10. Né? 2 aqui, continuei mais 2. Coloquei aqui mais 6. Né? Então no total foi 10. Só que eu tenho 15. Então tem mais 5 para preencher. O próximo, qual que é o subnível S de novo. Né? Então se é o S, eu posso colocar mais 2. Colocando mais 2, vai faltar só 3, né, para eu colocar. Então eu continuo aqui nesse caminho e eu tenho 3P. Só que no 3P cabem 6. Então, se cabem 6, eu colocando todo o restante que eu tenho aqui, eu tenho mais 3, né, porque eu distribuí ao longo desse caminho, chegou aqui até 13, até 12, aliás, né? Sobraram 3 e os 3 ficaram todos aqui nesse subnível, tá? Então a gente pega esse valor atômico, esse número atômico e vai preenchendo, né? Vai colocando o máximo que cada subnível aguenta, né? Suporta, né? O número máximo, até chegar no último, e no último pode acontecer de preencher ou não. Nesse caso aqui não preencheu completamente, né? Isso aqui é um assunto para outra aula, né? Mais adiante, mas aqui a gente colocou 3. Então se a gente somar a distribuição, a gente vai ter 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. A gente fez a distribuição correta. E aí como é que a gente vai fazer a representação na forma SPDF? Então a gente tem 1S2, tá? E aqui o que acontece? Eu estou substituindo, ao invés de ser colocar KLMNOPQ, eu estou colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho na camada 1, eu tenho S2, certo? Na camada 2, eu tenho o S2 e o P6, não é? Então eu tenho o S2 e o P6. Ambos estão na mesma camada, tá? No mesmo nível, né? No próximo, eu tenho, seguindo a ordem aqui, inclusive, né? Eu vou ter 3S2, ou seja, na camada 3 eu vou ter o S2 e vou ter o 3P3, né? Então aqui, ele suporta até 6, mas ele foi preenchido com 3, que era um número máximo de elétrons que a gente tem aqui. Então essa é a forma SPDF. E essa forma SPDF a gente vai fazer de acordo com a distribuição que a gente fez aqui, ó, né? Então colocando exatamente nesse mesmo formato. Então essa é a primeira forma de a gente fazer essa distribuição na forma SPDF, tá? E aí a gente tem aqui, vamos fazer agora a forma das caixas, né? Essas caixas são feitas da seguinte forma. Essa aqui é o resultado que a gente teve na distribuição eletrônica de 15 elétrons, né? Então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3.
E a gente tem essas caixinhas. Ó, as caixinhas são da seguinte forma. A caixinha no subnível S é uma caixinha. No subnível P são 3 caixinhas. No subnível D são 4 caixinhas. E no subnível F nós temos 7 caixinhas. Tá? Uma observação, o número de caixas ele é igual a metade do número máximo de elétrons por subnível. Então aqui a gente tem número máximo de elétron 2, então tem uma caixinha. Número máximo de elétron 6, então 3 caixinhas. Número máximo de elétron 10, tem 5 caixinhas. Número máximo de elétron 14, 7 caixinhas. Né? E aí como é que a gente vai fazer a distribuição disso? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, o número de setas vai igual ao número de elétrons no subnível. Ou seja, aqui eu tenho 2. Número 2, aqui o 2, aqui o 6, aqui o 2, aqui o 3. Ou seja, nessa caixinha vão ter 2 setas. Nessa outra caixinha, 2 setas. Nessas caixinhas, nas 3 juntas, vão ter 6 setas. Nessa daqui vão ter 2 setas e nessa daqui vão ter 3 setas. Tá? Aí vem o primeiro passo. Mas como é que eu vou distribuir? Tenho 2 aqui, 6 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Como é que eu faço a distribuição? Então a gente vai pensar primeiro caixinha por caixinha. Aqui eu tenho 2, né? 2 elétrons para distribuir na caixinha. Primeiro, inserimos com a seta para cima, né? A caixa. Então assim, eu tenho 2. Então eu coloco uma seta para cima, tá? Pronto. Só pode ter uma seta para cima em cada caixa, tá bom? Segundo, completamos com a seta para baixo em cada caixa, até completar o número total de elétrons naquele subnível. Então, eu tenho que colocar 2. Então, uma seta para cima, né? Eu já preenchi essa caixa. Aí eu faço a segunda seta para baixo, ou seja, eu tenho do número 2, ou seja, 2 elétrons, 2 setinhas, uma para cima, outra para baixo. A mesma coisa vai acontecer na camada 2. Eu tenho uma seta para cima e uma seta para baixo, representando cada um dos elétrons. Tá? Agora vem a camada 2, né, o nível P6. Então o que eu vou fazer? Preenche primeiro as setas para cima. Tá? Depois de preencher para cima, aí eu preencho as caixinhas para baixo, até completar. Pronto, agora deu 6. Tá? Nesse caso aqui, vocês não tiveram muita diferença. Mas quando chegar nessa caixinha, vocês vão ver porque que primeiro a gente tem que preencher seta para cima. Tá? Aí depois a gente tem aqui 2 elétrons, mesma coisa, uma seta para cima e uma seta para baixo. E aí a gente tem 3 elétrons para 3 caixinhas. Então eu coloco 1, 2, 3, pronto. Essa é a distribuição na forma dessas caixas, né? Por que aqui não tem seta para baixo? Aqui não tem seta para baixo porque o número de elétrons aqui nesse subnível, no 3p3, são 3 elétrons. Né? Então, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. E se tivesse 4 elétrons? Se tivesse 4 elétrons, ficaria 1, 2, 3 e uma setinha só para baixo aqui. Entendeu? Então, assim, é por isso que a gente tem que preencher tudo para cima e depois vem tudo para baixo. Né? Nesse caso, a gente não poderia ter colocado, por exemplo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima e deixar essa vazia. Isso não pode acontecer. Né? Não pode nenhuma dessas aqui ser preenchidas de outra forma que não essa. Né? Então, preenche tudo para cima, se tiver, e depois vem preenchendo para baixo até onde der também, tá certo? Então, essa é a parte de cima que é a forma SPDF, né? E a parte de baixo é com esse diagrama aqui de caixas, tá bem? E aí, para fixar, então, a gente tem o o argônio, aliás, e a gente tem o argônio, então, 18 elétrons, vamos fazer a distribuição, né? Então, a gente tem 18, né? 18, coloca 2 aqui, né? Então, a gente tem 16. Continua percorrendo aqui esse número. Pronto, chegamos aqui. Como eu tenho 16, aqui o S cabe até 2, né? Então eu preencho com 2. Continuo percorrendo o caminho, cheguei no P. No P eu posso colocar 6, coloco mais 6, né? Ainda tenho 8, aí chego no S. Chega no S, eu coloco mais 2. Coloquei mais 2, eu tenho 6, mais 4, 10, mais 2, 12. Tenho mais 6 ainda. Continuo percorrendo. Qual que é o próximo que eu posso preencher? O P. O P cabe até quanto? Até 6. Quanto é que eu tenho? Eu tenho 6. Então eu coloco 6 nele. Né? Então a gente vai ter 2, 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Não tem mais elétron para continuar no caminho. Então aqui já fechou a distribuição completa. Então o que a gente tem? A gente tem
um S2, a gente tem 2 S2 percorrendo 2 P6, depois 3 S2 e continuando percorrendo 3 P6. Então essa é a distribuição eletrônica na forma SPDF, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para as caixinhas, a mesma coisa que a gente viu. Então a gente tem 2 elétrons, então preencha aqui as caixinhas para cima. Uma para cima, outra para baixo. Mais 2 elétrons para uma caixinha, então uma para cima, outra para baixo. 6 elétrons em 3 caixinhas, para cima, para cima, para cima. Depois vem preenchendo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Então tem 6 elétrons, 6 setas. Aqui novamente, uma seta para cima, uma seta para baixo. Aqui tem 6 também, novamente. Então eu tenho 6 elétrons, vai ter que ter 6 setas. Então, uma para cima, para cima, para cima. Depois vem preenchendo para baixo, para baixo, para baixo, até formar o número total. Se tivesse 5, a gente teria preenchido somente essa e essa para baixo. Né? Essa aqui ficaria somente uma para cima e aqui sem nada. Né? Como tem 6, então a gente preencheu ela completa. Tá certo? Então, resumindo, nesse exercício a gente viu como é que faz a distribuição tanto da forma do diagrama de caixas quanto pela forma SPDF, seguindo aquele caminho explicado lá do diagrama de Linus Pauling, né? Que é aquele diagrama que tem um caminhozinho que a gente tem que percorrer, que ele já indica o caminho que tem que ser percorrido, tá certo? Bom, eu vou gravar um vídeo, um vídeo somente aqui para explicar, para mostrar alguns itens dessa primeira semana que caíram na prova, tá bem? É importante vocês assistirem esse vídeo sobre o que caiu na prova, porque assim é a primeira semana onde tem o conteúdo mais fácil, mais tranquilo, né, da disciplina, evidentemente, mas sempre cai algum ou até mesmo dois exercícios dessa primeira semana na prova, né? Pelo menos é o que a gente viu na última prova de química. E realmente, quando cai, a gente tem que aproveitar, porque são exercícios mais fáceis, né, de resolver, mais simples, e aí pode garantir um ponto muito importante para a gente na prova, tá certo? Então, não deixe de assistir o próximo vídeo, onde eu explico e demonstro cada um desses exercícios desse formato, né, do assunto da semana 1 que caiu na prova, tá certo? Então até lá.